Olá a todos, bom dia. Bom, na nossa live de hoje a gente vai discutir continuar falando sobre a esfera de responsabilidade administrativa, né? Especificamente o auto de infração. Então, por que a gente dá muito ênfase à esfera administrativa? Porque a esfera administrativa, nós temos três, né? A esfera administrativa, a esfera civil e a esfera penal. A esfera civil e penal acontece no judiciário e a esfera administrativa acontece no órgão ambiental. Geralmente, da esfera administrativa, que é o órgão ambiental, irradia para a esfera civil e penal, né? Desde que não seja resolvido a pendência na esfera administrativa. Então, por isso que o nosso foco é a esfera administrativa, porque você vai resolver tecnicamente, né, o que está acontecendo, o problema da infração. E há grandes chances de, se você resolver na esfera administrativa, você provavelmente não vai ter problema na esfera civil e penal, porque você resolveu o problema lá junto com o órgão ambiental. Então, por isso que a gente foca bastante na esfera administrativa. Nos vídeos que a gente discutiu no grupo, coloquei no Instagram a semana passada, nós discutimos sobre o auto de infração e o relatório de fiscalização. Então, chega uma denúncia, o fiscal vai a campo, o fiscal indo a campo, ele pode lavrar o auto de infração e ele tem que também lavrar o relatório de fiscalização ambiental. Então, o auto de infração tem que estar acompanhado do relatório de fiscalização ambiental, certo? Por que eu vou dar ênfase também no relatório de fiscalização ambiental? Porque na aula de hoje a gente vai falar sobre defesa de auto de infração. Então, o primeiro passo para você fazer uma defesa de auto de infração é você conhecer todas as peças, né? Conhecer o auto de infração, analisar todo o auto de infração. E essa parte muita gente não se atenta, mas é importantíssima. Você buscar junto ao órgão ambiental o relatório de fiscalização. Especificamente para Santa Catarina, ele é obrigatório, né? O relatório de fiscalização ele tem que acontecer, ele tem que estar presente no processo. E você, para fazer a defesa, você tem que ter acesso a esse relatório de fiscalização. Pode ser chamado também de relatório de vistoria, né, em outros estados. Mas aqui, em Santa Catarina, chama-se relatório de fiscalização. Por que é importante você ter acesso a esse documento para fazer a defesa? Porque no relatório de fiscalização vai estar escrito o porquê que o fiscal foi lá e tudo o que ele observou, né? Os indícios que ele observou, todas as provas que ele colheu para lavrar um auto de infração, como que ele fez a medição diária, né? E usou o GPS com precisão de mais ou menos 5 metros. Aí o cálculo da área foi feito dessa forma. Como que ele calculou o indicativo de multa, né? Como é que ele chegou no valor de indicativo de multa do auto de infração, também tem que estar nesse relatório. Além disso, também ele especifica as circunstâncias atenuantes, as circunstâncias que diminuem o indicativo de multa, e as circunstâncias que são agravantes, as circunstâncias que aumentam o indicativo de multa. Tá certo? E, além disso, também nesse relatório de fiscalização tem os antecedentes do autuado. Ou seja, o autuado ele já recebeu um auto de infração pela mesma infração, ou ele já foi autuado e esse auto foi confirmado em julgamento. Esse auto foi confirmado em julgamento dentro do período de 5 anos? Sim. Então, aí o agente fiscal coloca lá esses antecedentes para agravar o auto no julgamento. Aí você pode me perguntar, nossa, mas eu preciso saber de tudo isso para fazer a defesa? Sim, porque você pode tá defendendo uma pessoa que, na verdade, ela nem tem antecedente em auto de infração, né? Então você tem que saber o que o fiscal acha, se existe esse antecedente, ou você também pode estar defendendo alguém que você não concorda com aquelas atenuantes e aquelas agravantes. Então o primeiro passo para você fazer a defesa administrativa de um auto de infração é você conhecer todas as peças do processo, que até agora são o auto de infração e o relatório de fiscalização, tá? Eu queria agradecer muito, muito a todos que já estão aí. Eu fico muito feliz que nós já temos o pessoal aí ouvindo, compartilhando com a gente. Fique à vontade depois para fazer as perguntas a qualquer momento. A gente vai respondendo
na medida do possível, tá? A gente vai respondendo todo mundo, tá bom? Agradeço muito que todos estão aí. Bom, então a primeira parte para você saber a defesa, para você começar uma defesa prévia, é você conhecer o auto de infração, que é a peça acusatória, e também você conhecer o relatório de fiscalização, tá bom? Você conhecendo essas duas peças, você sabe o porquê que o Estado está te acusando de alguma coisa, tá? O auto de infração é a peça acusatória e o relatório de fiscalização é o detalhamento da infração. Tá bom? Então essas duas peças são as que iniciam o processo infracional e você tem que conhecê-las. É comum que o auto de infração seja lavrado e o agente fiscal deixe de elaborar o relatório de fiscalização, tá? Então, se isso acontecer, é unânime na literatura, né, que você está tendo o seu direito de defesa cerceado, porque você não conhece o relatório de fiscalização, ele não está no processo. Então você, inclusive, pode pedir a reabertura do prazo para você fazer a sua defesa prévia depois que o relatório de fiscalização está pronto, tá bom? Com relação aos profissionais, agradeço aí o questionamento da doutora Levane, é isso mesmo. Para você escolher alguém para fazer a sua defesa prévia, você tem que escolher alguém qualificado, né? Não é necessariamente um advogado que tem que fazer a sua defesa. Tá? Você pode também contratar um técnico, um biólogo, um engenheiro ambiental, um oceanógrafo. Tá? Eu creio que há um nicho para todos esses profissionais. Podem também trabalhar em conjunto, né? O advogado analisa a parte legal, a parte técnica dá os subsídios para resolver o problema. Tá? Não tem limitação quanto a isso. Então, a primeira dica é conhecer o auto de infração, claro, mas também ter acesso ao relatório de fiscalização. Se esse relatório de fiscalização não for elaborado, você vá até o órgão ambiental e peça para reabrir o prazo de defesa depois que o relatório de fiscalização foi elaborado. Tá bom? A Cássia perguntou se são 10 dias para responder após o recebimento. Não, Cássia, o prazo de defesa são 20 dias. Tá? Aí a gente vai comentar sobre isso, mas depende do estado que você for fazer a defesa. O prazo é 20 dias, mas a contagem muda de estado para estado, né? Aqui em Santa Catarina considera-se os dias úteis, excluindo-se o dia do recebimento, incluindo o dia do prazo final. São Paulo e Minas Gerais, eles fazem a contagem de dias corridos, tá? Embora já tenha havido aí o novo Código Civil, se não me engano, ele estabelece que são dias úteis, né? Mas ainda tem órgãos ambientais que contam como dias corridos. Tá, então beleza, esses dois documentos aí a gente já conheceu, o auto de infração, o relatório de fiscalização, beleza. A primeira opção de defesa seria você solicitar a audiência de conciliação, isso é uma novidade, tá? O decreto de 2019 alterou o decreto 6514 de 2008, que agora possibilita você fazer uma audiência de conciliação. O que eu sugiro? Que você demonstre esse interesse para o órgão ambiental formalmente. Faça um ofício, olha, nesse ofício você coloca as informações, o auto de infração número tal, né, o processo tal, identifica quem foi autuado, a pessoa, o número do CPF, o número do CNPJ, etc. E aí você declara que você tem interesse em participar de uma audiência de conciliação, tá? Essa audiência, o objetivo dela qual que é? Ela só não o objetivo dela é recuperar, fazer com que seja recuperado o dano, que seja resolvido a pendência administrativa o quanto antes, sem precisar de todo o processo, sem precisar de defesa prévia, contradita, alegações finais e julgamento. Então essa audiência de conciliação teve como ideia acelerar o processo, né? E também conciliar o Estado que está acusando e também quem está sendo acusado e resolver a situação, né? Tá. Essa audiência de conciliação é uma das opções. Então a outra dica é você formalizar o interesse numa audiência de conciliação. Ela só não é realizada no caso de descumprimento de medida administrativa, né? Medida administrativa você entende aí como descumprimento de embargo, por exemplo. Ela não é realizada, tá bom? Se o autuado não comparecer à audiência de conciliação,
abre-se o prazo para defesa prévia de 20 dias. Tá bom? Isso que está lá no decreto 9760 de 2019. A Joana perguntou aqui se eu já participei de alguma audiência de conciliação. Não, Joana, ainda não participei. Pelo que eu estou sabendo, o IMA e a Polícia Militar Ambiental estão ainda trabalhando nas normativas quanto às audiências de conciliação. Tá? Mas, por outro lado, eu soube, até recebi de uma aluna esses dias, agradeço muito, eu acho que a Gabriela, ela me mandou que o INIS, que é o Instituto do Meio Ambiente de Itajaí, o Instituto Municipal, ele já tem um regramento para a realização das audiências. Tá? Então isso já está andando em alguns órgãos municipais e em outros estados também. Tá bom? Bom, e aí, se na audiência de conciliação nós tivermos sucesso, né, haver uma conciliação, então nós teremos o encerramento do processo aí, né? Seria verificado o que foi acordado, né, assim como a questão do indicativo de multa, da multa, e aí depois do cumprimento encerraria-se o processo, não precisaria passar por outras fases, tá certo? Mas o objetivo da audiência é resolver o problema. Na verdade, nossa aula hoje, se tivesse uma síntese, seria: o objetivo é resolver o que foi apontado no auto. Tá? Não significa que você não tem que rebater, tem que rebater sim, claro. Você tem que verificar os fatos apontados pelo fiscal. Se eles não procederem, aí você rebate esses argumentos, tá certo? Mas, se não tiver um bom argumento, realmente aquilo que aconteceu, vamos atrás de resolver o problema. Por exemplo, descumprimento de condicionante. Então, vamos atrás, apresentar os relatórios, os laudos de análise de efluente, de afluente, o relatório sobre o PRAD, Plano de Recuperação de Área Degradada, a movimentação de resíduos. Apresente esses documentos já na defesa, que isso demonstra que você está sendo bem proativo e também pode ser interpretado como um arrependimento do infrator. Em Santa Catarina, o arrependimento do infrator permite 50% de redução do indicativo de multa. Tá certo? Então isso demonstra uma boa vontade, uma proatividade do autuado. Também teve uma pergunta aqui: quanto tempo o órgão ambiental tem para se adequar à norma? Lá no decreto, não me recordo de ter visto um prazo para se adequar quanto às audiências de conciliação. Eu entendo que deveria ser imediato, né? Na verdade, essas legislações, algumas vêm com um tempo de transição, né? Para elas começarem a entrar em vigor. Mas, teoricamente, ali em outubro, eu acho que ela teve um prazo de vigência, inclusive. Foi. Ela teve um prazo de alguns meses, mas os órgãos não se adequaram, infelizmente. Tá? Esse prazo foi dado quando o decreto foi publicado no Diário Oficial, né? E ele teve um prazo, acho que foi até mais ou menos outubro. E os órgãos ambientais, infelizmente, não se adequaram. Tá bom? A Cássia perguntou: o arrependimento se enquadra na autodenúncia? Na autodenúncia, Cássia, também tem um indicativo de comunicação do infrator. Se não me engano, a redução do indicativo de multa é de 10%. Tá? Mas o arrependimento poderia prevalecer sobre essa autodenúncia, porque o desconto de 50% é maior, né? Se você já tomasse as providências, já avisasse o órgão ambiental e também já providenciasse as medidas para sanar o que o órgão ambiental apontou. Tá bom? Bom, então, agora sobre a defesa do auto de infração em si, né? O que ela deve conter? O documento, defesa prévia, né? Com relação à limitação de profissional, nós já comentamos. Quem pode fazer? Na verdade, a limitação é do autuado, né? O autuado escolhe quem que vai defendê-lo, né? O autuado tem que te dar um documento que é a procuração. Significa, esse documento é uma conexão entre o autuado e você que vai representá-lo. Então, o autuado vai te dar um documento dando poderes para você representá-lo junto ao órgão ambiental. Tá bom? A procuração tem que ser anexada, tá? Porque é um dos motivos que as defesas não são conhecidas. Tá lá no Decreto Federal 6514. A defesa não é conhecida quando? Ou seja, ela nem vai ser analisada pelo órgão. Na lei de Santa Catarina, é até facultativo você
anexar a defesa ao processo, tá, administrativo. Então, a procuração tem que ter, porque ela é um dos motivos que o auto de infração não é conhecido, tá bom? Cumprimento do prazo. Lá quando eu leciono para os meus alunos lá na graduação, eu cobro muito prazo, né? Eu sou muito rígido com relação ao prazo, justamente por isso, para simular o que pode acontecer na vida real. Se você perder o prazo, o auto de infração não vai ser nem conhecido, a tua defesa prévia que você se esmerou tanto para fazer não vai ser nem conhecida. Então isso é um absurdo, né? Então cuidar com os prazos, você verificar aí no estado que você vai fazer a defesa, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, você verificar como que é contado o prazo para se fazer as defesas prévias. Porque se for intempestiva, se ela for fora do prazo, também ela não vai ser conhecida, tá bom? Protocolar no órgão correto. Tome cuidado para você saber qual órgão que te autuou, né? Se for a Polícia Militar Ambiental, você tem que fazer o protocolo em alguma das unidades da Polícia Militar Ambiental. Se foi o INIS, a FUMAN, a FUCAM, as Fundações do Meio Ambiente e Navegantes, Camboriú, você tem que protocolar essa sua defesa lá naquele órgão, tá? No caso do IMA, é permitido que você protocole o auto de infração em qualquer uma das regionais do estado de Santa Catarina, que ela vai ser enviada para a regional, para o agente fiscal fazer a sua contradita, que aqui é chamada de manifestação acerca da defesa prévia, tá certo? Então, os passos para você fazer a defesa prévia, vamos resumir até agora. Primeiro, você ter acesso ao auto de infração, se tiver termo de embargo, termo de apreensão e depósito. Também ter acesso ao relatório de fiscalização, tá? Aí você tem que ter a procuração do autuado, para você representar este autuado junto ao órgão ambiental. Você tem que cumprir o prazo de 20 dias, né? E também protocolar a defesa no órgão correto, tá? Muito bem. Esses são esses últimos 3 motivos, são os motivos para a sua defesa prévia não ser conhecida. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí, para eu fazer a defesa prévia, qual que é o procedimento? A defesa prévia, ela não tem um padrão de formatação, né, do conteúdo que tem que ter. Mas eu te sugiro o seguinte, que primeiro você apresente o autuado, né, o nome da pessoa, o CPF, onde que tem domicílio, etc. Você apresenta o autuado e depois você começa a descrever a autuação. No dia tal, os agentes fiscais estiveram no local, etc, 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 tudo o que aconteceu, tá? Que você pega esse relato com o autuado. Depois você passa a falar o que o agente fiscal fez, depois da vistoria. Foi lavrado o auto de infração, assim, assim, assado, aconteceu isso, aquilo. Eu recebi, o auto de infração foi recebido pelo autuado na data de tal, né? Ou o auto de infração foi recebido via correspondência na data de tal, ou o auto de infração foi publicado no Diário Oficial na data de tal. Por quê? Essa data, quando que você recebeu o auto de infração, a ciência do auto de infração é algo muito importante. Se essa ciência do auto de infração não estiver clara, ela anula todo o processo. Então, o dia que o auto de infração for entregue, é muito importante que ele esteja na sua defesa. Por quê? Porque você vai argumentar se ela é tempestiva ou não, né? Eu apresentei no dia tal porque eu recebi no dia tal, em um dia, passou esse prazo de 20 dias úteis e eu estou apresentando hoje, então a defesa é tempestiva. Ótimo. Então você apresentou quem foi autuado, né? Você falou da infração que foi descrita no auto de infração e depois você falou como que você ficou ciente desse auto de infração. Muito bem. Agora, nessa outra parte, você vai argumentar contra a autuação, né? O que foi descrito pelo fiscal, e aí você vai rebater ponto a ponto que você acha interessante. O que nós temos visto? Geralmente os advogados, eles se atentam para a questão formal do processo. O que seria isso? Esse fiscal, ele pode fazer autuação, ele tem habilitação, o nome dele foi publicado no Diário Oficial como agente fiscal, ou o enquadramento está equivocado, ou a multa é desproporcional,
a multa, desculpa, o indicativo de multa, o auto de infração está cheio de vícios, um deles é que teve cerceamento de defesa. Então, os advogados vão mais para a parte jurídica, né, e para atacar a formalidade do auto. Isso que eu tenho visto nesse tempo, tá? E aí, aí vem a minha recomendação, ou de trabalhar em conjunto com o advogado, ou da defesa também ser feita por um técnico, né, um engenheiro ambiental, um biólogo, um oceanógrafo, um geólogo, né, para você ter como foco a sua defesa o problema. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o seu cliente foi autuado por estar lançando resíduos sólidos numa área, tá? Um lixão a céu aberto. Então, qual que é o problema? O problema é lançar os resíduos lá. E o problema são exatamente o quê? Os resíduos. O que seria interessantíssimo que tivesse na sua defesa? Primeiro, você retirar os resíduos. Além de retirar os resíduos, você registrar para onde os resíduos foram, né? E aí, na retirada do resíduo, você tira a foto datada, né? No transporte do resíduo, você tira a foto datada, você anexa a cópia da licença ambiental de quem vai transportar e de quem vai receber. Se tiver um sistema eletrônico de movimentação de transporte de resíduos, você também coloca essa movimentação dos resíduos lá. Ou seja, você tirou os resíduos, você transportou e colocou num lugar licenciado. Você resolveu o problema. Nessa resolução do problema, cabe perfeitamente. E eu entendo dessa forma, você vai ter entendimentos de vários fiscais, né? Eu entendo dessa forma. Você coletou esses resíduos sólidos, você fez essa coleta e a destinação correta, o arrependimento do infrator é certo, né? Então você pediria o desconto de 50% pela portaria 143 de 2019. Então você pede esse desconto do indicativo de multa porque você se arrependeu. E você provou que você se arrependeu. Isso é interessantíssimo. O que você demonstra para o órgão ambiental? Você demonstra que você tem proatividade e você quis resolver o problema, né? Embora aceito perfeitamente as opiniões discordantes, mas o que eu vejo é que os autos de infração não têm como objetivo a arrecadação, né? A arrecadação, a questão pecuniária, ela é pedagógica. O órgão ambiental procura o quê? Resolver o problema. Vamos no caso de uma empresa sem licença. A empresa está sem licença ambiental, né? Na defesa prévia, olha, daí você alega o que aconteceu, ou se o teu processo está em andamento no órgão ambiental, etc. É uma das alegações. Mas se você não tem o processo no órgão ambiental, de algum jeito você contrata uma consultoria nesses 20 dias e dá um jeito de entrar com o processo para formalizar o processo no órgão ambiental. E na sua defesa prévia você fala, eu já busquei o licenciamento, inclusive o número do processo é tal. Tá aqui, protocolo anexo à defesa prévia. Nossa, que legal, ele buscou o licenciamento ambiental, ele buscou resolver o problema. Incidência de 50% do arrependimento da infração. Tá bom? Uma outra coisa recorrente também é você pedir, olha, no dia da infração, os funcionários, todo mundo ajudou a abrir as tampas da estação de tratamento de efluente, abriram a casa de máquinas, levaram ele até o rio. Essa colaboração com a fiscalização também dá 10% de desconto no indicativo de multa. Para quem é de outro estado, aí em Santa Catarina fez o quê? Pegou lá as agravantes e atenuantes da Lei de Crimes Ambientais, né, que também fala da esfera administrativa, né, que a gente está conversando agora, e aí foram dados valores. Por exemplo, arrependimento do infrator dá 50% de desconto no indicativo de multa. Colaboração com a fiscalização dá 10%. Então Santa Catarina só quantificou aquelas agravantes e atenuantes que estão na Lei 9.605 de 98. Tá bom? O órgão ambiental não vai dar se você não pedir. Então você tem que pedir, né? Isso é uma dica para a tua defesa. Você tem que pedir. Só que sempre que você pedir, coloque o embasamento do teu pedido. Com base no quê? Pense que você está fazendo uma defesa prévia para fiscais que estão há 10, 20 anos ou para fiscais que entraram há 1 ano ou que entraram há alguns meses e eles não conhecem a lei. Então qual que é um dos maiores erros? Eu entendo como erros de professor e erros profissionais em geral. Nós achamos que as pessoas que estão do outro lado sabem a mesma coisa que a gente, né? E não é verdade. Então você tem que fazer
a sua defesa de uma forma bem clara, porque você não sabe quem está do outro lado. Se você faz o pedido do arrependimento do infrator, a colaboração com a fiscalização, cite aonde que está isso na lei, a pessoa vai lá buscar. E se realmente você tem razão, você vai ganhar. Tá bom? A Cássia perguntou, e quando o estudo é muito caro? O estudo para resolver o problema, Cássia? Bom, aí se o estudo é muito caro, você pode até tentar pedir para o órgão ambiental um desconto de 90% mediante a assinatura de um termo de compromisso. Tá? E isso daí, os agentes fiscais podem se manifestar favoráveis, como também podem se manifestar de forma desfavorável. Mas quem vai decidir é o gerente, né? O superintendente, o presidente da fundação. Tá bom? Então isso aí é tudo questão de argumentação. Depende muito do caso. Eu digo que das experiências que eu tenho, quando a gente nota que os estudos são muito, muito onerosos, né? Então a gente, pedindo esse desconto de 90% e vendo que é um projeto sério, que quer se resolver o problema, eu não vejo problema nenhum de ter a incidência desse desconto de 90% previsto na lei. Tá bom? A Joana que disse que já peguei um fiscal novo com uma infração sem noção, entre aspas aqui, e foi o pedido de novidade do A e deu certo. Exatamente, Joana. Você às vezes imagine vocês saindo da universidade e vocês começando a trabalhar num órgão ambiental, né? Essa experiência de como enquadrar, de como fazer um relatório de fiscalização na questão infracional, na prática que se aprende, né? Então essa pessoa também está aprendendo. Então é bem possível que isso aconteça. Bom, a Joana perguntou aqui, professor, existe nos órgãos algum critério para analisar a atenuante do arrependimento ou é apenas embasado no que foi colocado na defesa? Joana, tanto na lei quanto na portaria do IMA não tem o que caracterizaria arrependimento do infrator, né? Mas posso te dar alguns exemplos. Você verificou que um posto de combustível está contaminado, com benzeno, por exemplo. E esse posto já contratou uma consultoria, ele já colocou lá o contrato com a consultoria para fazer a investigação desse posto com relação a essa área contaminada. Eu já entendo que seria um arrependimento do infrator, né? Porque ele já está indo atrás de resolver o problema. Eu entendo que se enquadraria perfeitamente. Ou alguém foi autuado por estar sem licença e já buscou a licença no órgão ambiental. Entenda perfeitamente que ele já se arrependeu e está procurando resolver. Tá bom? A Joana, acho que tem um papel educativo para ambos os lados e faz parte. A questão infracional, às vezes o pessoal nos questiona muito. Nossa, mas eu fui autuado porque eu deixei de apresentar uns comprovantes de destinação de resíduo. Era uma condicionante da sua licença ambiental, você estava ciente dela. O órgão ambiental precisa disso para saber para onde que foram os resíduos, tá certo? Então, era uma condicionante da licença. Você pode ter destinado todos os seus resíduos de forma correta, mas é uma infração administrativa. Eu sempre dou o exemplo da questão da infração de velocidade. Você passar 60 por hora no radar de 40 km por hora, você vai ser autuado, né? Porque você infringiu uma lei. Você sabia do limite de 40, você passou a 60 km por hora. É um fato, né? Mas não teve dano, mas não precisa ter dano. Então, fazendo a mesma analogia, para você ser autuado no trânsito, você precisa passar 60 e bater em outros carros e atropelar alguém para que você seja autuado? Não faz sentido, tá bom? A Cássia perguntou, nesse cenário de pandemia, corremos o risco de responder por não conseguir seguir condicionantes? Então, Cássia, tem uma portaria do IMA que está suspendendo, tá, o cumprimento de condicionantes. Se não me engano, é a portaria do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina 073 de 2020. Tá bom? Dá uma pesquisadinha lá que lá vai ter as condições falando sobre as condicionantes. Tá certo? E também tem uma lei, eu não lembro o número de cabeça agora, que está prorrogando as licenças que vencem esse ano até o final do ano. Se não me engano, eu acho que é isso. Tá? Bom, então nós estamos na fase de rebater os argumentos do auto de infração, né? Então, por que eu queria dar outra dica para vocês focarem na questão técnica, né? Por exemplo, houve uma autuação
de uma estação de tratamento de efluentes que foi coletado lá uma amostra com um cone em off, né, aquele cone invertido de vidro. Você coletou essa amostra e você fica esperando lá 1 hora para ver o quanto de resíduos que se acumula lá no fundo, né? A quantidade máxima é de 1 ml por litro. Né? E passando desse limite já seria um motivo para autuação. Por quê? Os sólidos estão sendo carregados para o efluente final e não pode, tá certo? Vamos supor que você foi autuado nesse cenário aí. Qual que seria a primeira atitude na sua defesa? Você justificar se aconteceu alguma coisa, uma quebra de equipamento na sua empresa, né? Que isso poderia talvez entrar como um caso fortuito, que o professor Edson Milaré vê como uma excludente de ilicitude, né? E também algum evento da natureza que possa ter ocorrido. Mas se nada disso aconteceu, então o que você faria na sua defesa? Olha, realmente aconteceu tal, mas a gente já promoveu a limpeza do decantador, tinha muito lodo no decantador, então o lodo foi arrastado para o efluente final, nós retiramos o lodo, tá aqui o comprovante da retirada do lodo, a foto de que nós retiramos o lodo e a licença da empresa que recebeu esse lodo, né? Inclusive nós já coletamos outras amostras, aí você coloca as amostras que você coletou do efluente em cone off, todas elas com menos de 1 ml por litro. Nossa, olha só, o cara já resolveu o problema, né? Não vejo, não tem motivo para que essa infração não seja atenuada. Mas volto a repetir, tem fiscais e fiscais, é um poder discricionário, né? Tem uma discricionalidade grande nisso aí. Justamente porque foi a pergunta que a Joana fez. Tem critérios? Muita coisa não tem critério, né? Mas há grandes chances de você ter atenuado essa questão, esse indicativo de multa. Se o agente fiscal não for favorável na sua contradita, ainda tem o julgamento do gerente, né, do superintendente. E é bom porque os gerentes superintendentes geralmente são funcionários de fora do órgão ambiental, os cargos comissionados, então eles têm, vamos dizer assim, uma certa, né, independência, uma certa imparcialidade, porque eles seriam a terceira parte para julgar isso aí. E pode ser que eles acatem esse argumento, né? Você não tem que se preocupar só com o agente fiscal, tem que se preocupar também com o julgamento. Então, mostrando essa boa vontade para resolver, ótimo. Supressão de vegetação. Você foi autuado por supressão de vegetação. Tá, a área tá lá. O mínimo que tem que ter na defesa prévia, com certeza tem que ter na defesa prévia, o projeto de revegetação. Não, tá bom, foi suprimido, mas a gente vai fazer a recomposição da área, tá aqui a RT do profissional, tá aqui o projeto de revegetação. Com certeza. Né? Além do arrependimento de 50%, você pode pedir a assinatura do termo de compromisso, que é aquele que vai dar 90% de desconto, né? Então, veja que há possibilidades, mas você tem que trazer esses argumentos todos para o órgão ambiental. Então, a dica é, na sua defesa prévia, pense que você está escrevendo para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, né? Uma pessoa que está começando agora. Explica todo o que gerou esse auto de infração, os teus pedidos sempre baseados na lei. Se quiser, copia e cola até o trecho da lei ali embaixo, né? E traga as soluções, né? Para isso, nós estamos propondo um projeto de revegetação que está anexo. Se puder, já até descreve um pouquinho do projeto ali. Mas não esquece de chamar esse documento anexo no texto. Tá? Porque às vezes, se você esquece de anexar na defesa prévia esse projeto, o agente fiscal vai entender que você só citou, né? Ah, não, mas se tem um anexo, vamos buscar onde é que está o anexo. Você pode ser intimado a apresentar esse anexo aí também, tá bom? É interessante que você amarre o texto com documentos anexos. Use e abuse disso nos estudos ambientais, nas defesas de auto de infração, tá bom? Por que esse foco grande na questão de resolver o problema? Porque a maior parte das defesas prévias vão ser analisadas pelos... A maior parte não, todas vão ser analisadas pelos agentes fiscais. E esses agentes fiscais, a maioria esmagadora, não é da área do direito. São pessoas que fizeram engenharia ambiental e sanitária, biologia, geologia, né, oceanografia. Então, perceba, se você quer agradar o seu público, você tem que conhecer o público, né? Então, se você vai fazer um documento para o agente fiscal, veja como... tente se colocar no lugar dele. O que eu gostaria
de lei aqui, eu gostaria de resolver o problema. Ótimo, tá? E também sejam sintéticos, né? Não significa que toda defesa prévia não precisa ter 30, 40 páginas. Se você fizer esses itens que eu te falei em 5 páginas, 4, 5, 6 páginas, 10 páginas, a quantidade não significa qualidade. Você pode fazer sua defesa prévia em 2 páginas e conseguir muito mais coisa que uma defesa prévia de 60 páginas. Tá bom? Então a dica é verificar a legislação. Vocês não têm ideia de quantos autos de infração, de quantas defesas nós pegamos que são citados diplomas legais, decretos e portarias que já foram revogadas, né? Aí, mais uma coisa que vocês têm que ficar muito espertos: atualização das legislações, tá? Peguem o costume de ler o Diário Oficial. Eu falo muito isso nas minhas aulas, mas é interessante, tá? Ou também acompanhe o Instagram do professor Wagner, que publica todo dia as atualizações de legislações também, né? Inclusive, hoje já teve a promulgação da resolução CONAMA 499/2020, tá? Que fala sobre a queima de resíduos em fornos de cimento. Tá bom? Foi publicado no Diário Oficial hoje, nem tá no site do CONAMA. Tá bom? Muito bem. Então, mais uma dica, né? É você resolver o problema, apresentar soluções técnicas. Se a tua estação, por exemplo, de tratamento de efluente estava desligada no ato da vistoria, o que é um absurdo, mas a gente vê bastante, o que você bota a tua estação para funcionar, tira a foto e já faz até um laudo, né? Faça um laudo de como tá. Se tiver ruim o laudo, tudo bem, tá ruim, mas é porque o sistema é biológico, ele precisa de um tempo, né? Ele precisa de um tempo para se estabilizar o processo, tá certo? Ou se você foi autuado porque a DBO do sistema tá fora dos limites, faça novas análises, demonstre a evolução ou que até a questão foi resolvida, tá? Veja, a defesa prévia é uma oportunidade de você contradizer. Traga provas, traga uns laudos, traga relatórios, tá bom? É interessantíssimo para você e com certeza você vai ter sucesso na sua defesa prévia, né? Poxa, professor, mas é assim, ó, tem coisas que ali foram discutidas ali que eu, por exemplo, eu não concordo. Procure um artigo científico que cita sobre o caso, procure uma tese de doutorado, procure um livro que sustente, né, os seus argumentos. Isso traz um peso enorme nas tuas peças. Porque você não fica só no eu acho. Tem outras pessoas que dizem isso também. Tá certo? Muito bem. Também anexar, como a gente disse, fotos das mudanças que você fez, notas fiscais, cronograma do que você vai executar. Também é muito bom, porque já prova a vontade de você corrigir aquilo que foi apontado no auto de infração, tá bom? E por fim, para encerrar, né, aqui a nossa conversa de hoje, então eu vou só retomar o que nós discutimos, o que tem que ter um documento de defesa prévia. Primeiro, a apresentação do autuado, os dados do autuado. Não se esqueça de colocar lá em cima na referência, auto de infração número tal, né? O número do auto de infração. Você apresenta o autuado, você faz uma apresentação da autuação, como ela ocorreu e como você recebeu. Depois você coloca os argumentos contra este auto de infração, né, rebatendo o auto de infração e o que foi alegado no relatório de fiscalização. E por fim, os seus pedidos. O pedido é como se fosse a conclusão, tá bom? Então assim, o que tem que ter aí no pedido? É o principal. O que você quer da autoridade, tá? Peça tudo que seja possível. Peça para converter em advertência, se assim for possível, tiver embasamento legal. Peça para anular, se assim for possível, tiver embasamento legal, se tiver razão. Peça arrependimento do infrator. Peça para assinar um termo de compromisso com 90% de redução, tá bom? Peça também a emissão do boleto com 30% de desconto, se você quiser pagar, também é possível, né? Aliás, aí está um ponto interessante. Eu não tenho muito contato não tenho contato nenhum com o empreendedor, nunca tive consultoria, né? Mas eu acredito que você ganha o cliente quando você é verdadeiro com ele. Eu acho que a verdade ela cabe em todo lugar, né? Não existe espaço confinado para a verdade. Então, se o teu auto de infração tiver um indicativo de multa baixo,
e o seu trabalho for um pouco mais caro que esse auto de infração, proponha para o empreendedor que ele pague com 30% de desconto. Faça esses cálculos, demonstre esses cálculos para ele, deixe ele decidir. Pode ser que esse trabalho você ganhe pouco, mas você ganha a confiança dele, né? Do que você pedir para fazer você assessorar ele numa defesa prévia, fazer um documento que nem vai ser acatado e o valor da multa vai ser integral o valor indicativo de multa vai se tornar a multa com valor integral e ainda corrigido. Tá certo? Então, eu acho que isso é você ser transparente, você demonstrar todas as possibilidades para o cliente, né? Então, um pedido de desconto de 30% também tá descrito claramente no decreto, então é muito interessante que você coloque isso lá na sua defesa, tá bom? Então, só algumas observações, São Paulo e Santa Catarina, o prazo de defesa são dias úteis, né? São Paulo e Minas Gerais, os prazos são dias corridos. Com relação à documentação, nós não temos especificação do que apresentar junto com a defesa prévia aqui, mas, por exemplo, São Paulo exige CPF, RG, o contrato da empresa, né? O contrato social da empresa. Então, tem que você sempre verificar as particularidades do órgão que você está trabalhando. O Carlos falou aqui, isso se chama inversão de risco. Você não ganha naquela hora, mas quando o cliente precisa, irá te procurar. Obrigado, Carlos, pela explicação. Exatamente, você pode não ganhar nessa oportunidade, mas você ganha a confiança do cliente futuramente, né? O Wilson perguntou, professor, qual é o decreto mesmo? O decreto que fala sobre as infrações administrativas em âmbito federal é o decreto 6514/08, Wilson. Tá bom? Então esse decreto aí fala sobre as infrações administrativas e também as possibilidades de você conseguir desconto do auto de infração. Mas também, Wilson, aí onde você estiver, no seu estado, no órgão que você for fazer a defesa, consulte as legislações estaduais e municipais, tá? Porque o decreto federal dá as linhas gerais e essas outras legislações podem ir complementando. Tá bom? Bom, o que nós tínhamos aí para falar sobre defesa de auto de infração seria isso, né? Então a gente tem que, na verdade, pensar na audiência de conciliação e depois pensar na defesa em si. Na defesa em si seria você colocar lá na referência o auto de infração que você está se referindo, apresentar o autuado e também colocar o que sobre a autuação. Depois argumentar contra a infração e no fim não se esqueça do pedido. O que você quer, tá? O pedido e depois anexe a documentação, tá bom? Deixa eu ver aqui, vou ver as perguntas aqui. João, eu que agradeço. Obrigado pela presença. Nunca remova seus vídeos daqui, muito útil. Que bom, Cássia, obrigado, agradeço muito. A Joana perguntou, se eu incluir discussão técnica sem laudo na defesa, por exemplo, o órgão vai exigir RT? Depende muito, Joana, no que você está propondo lá, tá? Não tem que ter necessariamente a RT. Também já vi casos que nas alegações finais você pode apresentar complementos de documentação também. Já vi casos que os fiscais fizeram isso. Não tem uma regra, tá? Também estou vendo aqui que a Bruna Cedrez está aqui. Eu até vou passar uns dados do TCC da Bruna. Quem tiver oportunidade, eu tive o privilégio de orientar a Bruna juntamente com o professor Rodrigo, lá na Univale, que a Bruna estudou justamente isso, as principais motivações de auto de infração, o que é mais alegado nas defesas prévias, né? Eu acho que ela analisou 626 autos de infração, e aí ela verificou que a maior parte operar, estar sem licença ou descumprir condicionante de licença. E a segunda parte é justamente o segundo item mais frequente, deixar de cumprir exigências do órgão ambiental, tá? Então, veja que o órgão ambiental autua bastante, né? E o motivo ainda é um motivo muito simples, né? O motivo é falta de licença ou descumprimento de condicionante de licença. Então, veja como é interessante você, quando participar de um licenciamento ambiental, você orientar a pessoa que recebeu a licença, o seu cliente, deixa eu acompanhar as condicionantes da sua licença, né? Porque se você não cumprir as condicionantes da sua licença, o órgão ambiental vai te autuar, né? Eu vejo essa postura no órgão estadual. Descumprir o condicionante de licença é auto de infração,
Por quê? Para mim é uma coisa uma coisa líquida e certa. Descumprimento, tá lá condicionante, a empresa pegou a licença, ela está ciente das condicionantes, ela tem que cumprir. Então é uma oportunidade para vocês venderem esse serviço para a empresa que vocês prestaram consultoria de licenciamento, né? Assim como é interessante você conhecer como tramita os processos de infração ambiental, né? Até porque ele pode gerar algumas restrições no teu empreendimento. O teu empreendimento pode estar embargado e você está fazendo o processo de licenciamento lá, né? A Joana, muito show, Wagner, adorei a ideia desse Insta, obrigado por sempre compartilhar teu conhecimento. É um prazer, Joana, espero que vocês tenham gostado e que seja útil na vida profissional de vocês, tá bom? Espero vocês na semana que vem, vamos decidir ainda o conteúdo da live, provavelmente será alguma questão de licenciamento ambiental, tá? Agradeço muito a presença de vocês, agradeço pela paciência, pelas colocações, pelas perguntas, e fiquem à vontade, acompanhe a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, que a gente vai postando sempre coisas interessantes e atuais que estão acontecendo na nossa área, tá bom? Um abraço a todos vocês e fiquem à vontade para fazer perguntas, ou já podemos encerrar, certo? Então tá bom. Obrigado, Julia, eu agradeço. Obrigado, Joana. Obrigado, Lu. Tchau, tchau, um abraço, até mais.